Lucas 18, 18. Lucas capítulo 18, versículo 18. Uma pergunta introdutória. E a pergunta é a seguinte. Perguntou-lhe um certo príncipe: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E a pergunta que eu quero deixar convosco nesta manhã é: o que fazer para herdar a vida eterna? Amém? E eu quero encontrar a resposta no livro de Gênesis. Ok? Vamos até Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Eu queria que nós seguíssemos a vida de um homem. A vida de um homem, para que nós pudéssemos ir respondendo a algumas perguntas que vão sendo colocadas perante esta pergunta: o que fazer para herdar a vida eterna? Então, Gênesis capítulo 25, eu já digo os versículos. Em primeiro lugar, a pergunta que se pode fazer a seguir a esta é: será que é o suficiente nascer num lar cristão? Irmãos, nós vamos assistindo agora a um fenómeno diferente, porque à medida que também, e graças a Deus que as gerações vão ficando, não é? Os filhos, os netos ficam na igreja, graças a Deus por isso. Mas corremos o risco de os filhos e os netos estarem na igreja por tradição. E nós precisamos olhar para isto com seriedade, porque Deus não tem netos. Vejam comigo capítulo 25, versículos 21 a 26. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque é que eu sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos em seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo com uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaac de idade de 60 anos quando o gerou. O nome de Jacó significa enganador ou usurpador, aquele que engana, aquele que tem um caráter duvidoso. E infelizmente o nome batia certo com a pessoa. Ele cresceu, enganou o irmão sobre o direito à primogenitura. Jacó não nasceu lá cristão como nos nossos dias, mas é um dos filhos dos patriarcas. Por isso quero fazer este paralelismo, como sendo alguém que nasceu lá cristão, mas isso não foi o suficiente para que a vida dele mudasse. Mas irmãos, não é suficiente os nossos filhos terem nascido lá cristão. É bom, graças a Deus por isso, também nasceu lá cristão, mas não é o suficiente. Segundo lugar, desejar as bênçãos de Deus, será que é o suficiente? No capítulo 27, versículos 1 a 23. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. Ele disse: eis-me aqui. Ele disse: eis que já sou agora velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas e tu alijava o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto. E traz-me para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava com seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traz-me a caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que te mando. Vai agora ao rebanho, traz de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-los-ás a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu sou varão liso. Porventura me apalpará meu pai, e serei aos seus olhos enganador. Assim
Trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz, vai e traze-mos. E foi, tomou-os e trouxe-os a sua mãe fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, tinha consigo em casa, vestiu Jacó, o filho menor, e com as peles de cabrito cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, o teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come a minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto, tão cedo achaste, meu filho? E ele disse: porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Até aqui. Ele continua a ser enganador. Ele desejava as bênçãos de Deus, ele desejava as coisas de Deus, ele tinha desejo pelas coisas de Deus, mas o caráter não tinha mudado. Ele até chegou ao ponto de dizer ao pai, fazendo-se passar pelo irmão, quando o pai lhe pergunta: como é que tu encontraste? Porque, pronto, alguns irmãos aqui talvez ainda se lembrem de outros tempos em que fazia-se o guisado ao lume, no fogo, não é? E aquilo demorava, não é? Então apanhar a caça, trazer a caça, esfolar o bicho, pôr, não é? Lavar a carne, pôr dentro do pote, aquilo demorava muito tempo. De repente ele chega e foi pouco tempo, para tudo aquilo que demorava foi pouco tempo. Como é que tu conseguiste tão depressa? A resposta dele: oh pai, o Senhor me mandou o bicho vir ter comigo. Eu chego à porta, eu quase nem tive tempo de levantar o arco. O animal estava ali já. Foi só pegar na seta que ele quase que se matou sozinho. Ele era muito mentiroso, não é? Mentira é pecado. Okay? Desde o princípio. Então, meus irmãos, não chega a nascer lá cristão, nem chega a desejar as coisas de Deus. Porque há muita gente que deseja as coisas de Deus, mas não quer mudar. E nem estou a falar só das bênçãos. Porque estar no culto, o ambiente do culto é um ambiente de paz, um ambiente bom. E há quem goste de vir ao culto, mas nunca toma o compromisso. E nós precisamos de mais do que desejar as coisas de Deus. Precisamos mais. O que é necessário para termos a vida eterna. Em terceiro lugar, estar na casa de Deus. Capítulo 28. Estar na casa de Deus. Versículos 10 a 20. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. É esta terra que está ajeitada, darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei para onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado depois Jacó de seu sonho, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Então levantou-se Jacó pela manhã madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite sobre ela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, se me der pão e comer e vestes para vestir, e eu tornar em paz a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me der certamente darei o dízimo. É muito interessante. Jacó, ele reconhece: eu estou no lugar que é a casa de Deus. Mas ele adormeceu e acordou Jacó. Não mudou nada. Ele foi à casa de Deus, tinha desejo pelas coisas de Deus, estava. Então o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Estar na casa de Deus é importantíssimo, mas não chega. Mas, irmãos, estar aqui não é um momento de religiosidade. Nem pode ser.
Estar aqui, como já cantaram, é um momento de intimidade. Como eu ouvi alguém e gostei muito, guardei para mim também, a única pessoa que veio assistir ao culto foi Deus. Nós todos viemos prestar-lhe culto. Nós prestamos culto quando cantamos, nós prestamos culto quando aprendemos a palavra, nós prestamos culto a Deus. Nós não viemos a receber o culto quem o recebe é Ele. Nós viemos juntos fazer-lhe o culto. E estar na casa de Deus é bom, mas não é o suficiente. Então, se não é suficiente nascer lá cristão, não é suficiente desejar as bênçãos, não é suficiente estar na casa, o que é necessário? Capítulo 32. Capítulo 32. Versículos 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Para ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por perguntas o meu nome. E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Irmãos, o que é necessário para nós termos a vida eterna? Termos um encontro verdadeiro com Deus. Ver a Deus face a face. Não no sentido literal, porque ninguém pode ver a Deus e continuar vivo, mas no sentido de nós termos um encontro verdadeiro com Ele. Os irmãos, as gerações que já nasceram lá os cristãos precisam ter um encontro com Deus pessoal. Há coisas na nossa vida que nos vão marcando ao longo do tempo. O nome que eu tenho foi o nome que os meus pais me deram. Eu gosto dele. Gostava de ter um segundo nome, porque facilitava muito a minha vida em muitas situações. Não é? Como é que se chama? Natanael. Aqui é mais fácil, mas pronto, não tenho. Portanto, é Natanael e tem que ser. Mas gosto, ok? O meu nome tem um significado. Os pais quiseram dar o meu nome com significado. A minha esposa, o nome dela tem um significado, também foi dado com intenção. Os nossos filhos, o nome tem um significado, foi dado com intenção. O nome de Jacó também foi dado com intenção. E sabem, muitas vezes nós temos um nome ou um rótulo que alguém nos pôs no passado. Vivemos dependentes de um rótulo que alguém nos deu. Jacó, ele achava que ninguém esperava mais nada dele, a não ser ele ser um enganador, ele ser um mentiroso, ele ser um usurpador. Ele era assim desde que nasceu, tinha que ser assim até morrer, porque era o nome que lhe tinham dado, era o nome pelo qual o chamavam, pelo qual o conheciam. Jacó, o mentiroso, Jacó, o enganador, Jacó, o usurpador. Os irmãos, quando nós temos um encontro real com Deus, não interessa aquilo que nos chamam, interessa aquilo que Deus nos chama. Nós não temos que mudar o nosso nome, o nome que os pais nos deram. Isso o Senhor vai fazer lá no céu, está bem? Não temos que mudar aqui de nome quando nos convertemos, não é essa a questão. A questão é que muitas vezes temos coisas que nos perseguem a vida toda. Coisas que o diabo usa para nos lançar, para nos pôr como tropeço e dizer: tu não és capaz, isto nunca vai mudar na tua vida, tu nunca vais ser capaz de mudar isto. Mas quando nós temos um encontro com Deus, as coisas mudam. Os irmãos, nós precisamos ser capazes de lutar com Deus. E sabem, a questão difícil às vezes é perceber esta questão de lutar com Deus. Eu não vou lutar com Deus até que Ele me dê o que eu quero. Porque isso é uma coisa feia, mas pronto, isso é uma birra. Não é? Quando eu vou lutar com Deus para Deus me dar o que eu quero, estou a fazer birra. Não é? Tipo menino mimado. Havia nos meninos quando são pequenitos, o meu Marcos ainda está nessa fase, Deus nos acuda. Não é? Quando querem alguma coisa, se for preciso, rebolam no chão. Ou não? E os pais têm que ser capazes de esperar que eles parem, não é? Porque senão, se a gente cede, é complicado. Ele percebe, quando eu faço isto, tenho o que quero.
Irmãos, nós não vamos lutar com Deus para termos o que nós queremos. Nós lutamos com Deus para que Deus nos mude. Eu quero lutar com Deus para que Deus mude aquilo que em mim tem que ser mudado. Eu quero estar disposto a lutar com Deus como fez Jacó a noite toda, para que quando eu acorde já não seja mais Jacó, mas seja Israel. Que nós possamos estar disponíveis, dispostos a que Deus nos quebre. Mas, irmãos, Jacó pagou um preço físico. Ele ficou coxo. Mas, irmãos, nós não acredito que vamos pagar esse preço. Podemos pagar, mas não acredito que seja essa a questão para todos. Mas o pagar o preço de estarmos na presença dEle, o tempo que for necessário, até que... Mas, irmãos, nós vivemos no tempo do imediatismo. Lá onde eu moro é mais devagarinho, não é? Mas aqui não. Aqui é tudo muito rápido, não é? Aqui até para almoçar é rápido, não é? A pessoa entra no drive. Agora já nem precisa, agora há Uber, lá não há. Portanto, lá a gente ainda tem que cozinhar, não é? Mas aqui não. A pessoa chega à tarde a casa, não sei o quê, liga para o Uber, daqui a bocado está o homem da moto a entregar o comida. Tudo muito rápido. E nós achamos que Deus também se atualizou nisto. Mas sabem que Deus lida connosco conforme nós somos, e nós ainda somos pessoas. E nós ainda precisamos de investir tempo. Precisamos de tempo. Então esse imediatismo que se vive, nós não podemos transportar para a fé. Porque a fé é à parte. Nós ainda temos que ser capazes de lutar com Deus até que Ele nos mude. E para isso nós temos que reconhecer as nossas misérias. Mas, irmãos, nós temos que perceber que nenhum de nós ainda chegou ao lugar que Deus tem. Até Paulo dizia, não é? Eu ainda não alcancei, mas prossigo para o alvo. Todos os dias Deus está a trabalhar na minha vida. Dizia o apóstolo Paulo, quanto mais não direi eu. Todos os dias Deus está a trabalhar na minha vida e eu quero lutar com Deus até que Deus me mude. Então, meus irmãos, o que é necessário para herdar a vida eterna? Nascer no lar cristão é bom. Eu não estou a desprezar isso, eu não nasci no lar cristão. Os meus avós já eram crentes. Eu nasci no lar cristão e isso é bom, é uma segurança. Às vezes parece que quem nasceu no lar cristão fica invejoso do testemunho dos outros, não é? O outro andou na droga, o outro andou assim, e eu vou dizer o quê? A gente diz que o Senhor nos livrou disso tudo, que o Senhor nos guardou, que nós tivemos convívio com pessoas que andaram e que hoje estão desgraçadas e nós estamos cá pela graça de Deus, porque não temos que ser invejosos do testemunho, não é? Deus nos guarde. Desejar as coisas e as bênçãos de Deus é importante e é fundamental, irmãos. Eu não estou a dizer que não é importante, estou a dizer que não é suficiente, mas é importante, porque nós precisamos desejar a cada dia mais e mais aquilo que vem de Deus. Amém. Estar na casa de Deus é fundamental. Mas, irmãos, o Covid foi o tempo da pandemia foi uma coisa muito complicada. Mas quando o Senhor instituiu a igreja, Ele instituiu isto, o facto de nós estarmos juntos, o facto de nós podermos conversar, o facto de nós nos podermos tocar, nós nos podermos abraçar, é fundamental para nós, seres humanos. Nós precisamos desse contacto. Nós precisamos deste sentimento de pertença. Pertencemos a esta comunidade, pertencemos a este grupo. Nós somos a igreja, a noiva do Senhor. Nós precisamos estar juntos, em contacto. Então vir à casa do Senhor é fundamental. Mas tudo isto só faz todo sentido quando nós temos um encontro pessoal e verdadeiro com Deus. Quando nós encontramos o Senhor face a face. Quando nós dizemos, Senhor, eu vou lutar até que Tu me mudes. Até que eu seja aquilo que Tu queres. Até que eu fique como Tu pensaste para mim. Aleluia. Deus tem tanta coisa para nós. Irmãos, às vezes nós, e os irmãos desculpem, eu costumo dizer, quando eu estou de passagem digo o que quiser, né? Mas pode acontecer não voltar cá, né? Ou não me comprarem livros. Mas quando nós definimos viver na mediocridade cristã, nós estamos a um passo de cair.
O que eu tenho chega. Irmãos, ainda ontem ouvimos o testemunho de alguém que dizia que na igreja que pastoreia tem cerca de 400 pessoas e apareceram 12 para evangelizar. Mas, irmãos, que isso não seja a nossa realidade, mas que nós possamos caminhar mais uma milha, ir mais um pouco, deixar que o Senhor nos incomode. Amém? Graças a Deus. Deixar que Deus nos incomode, deixar que Deus traga fervor ao nosso coração. Meus irmãos, nós precisamos voltar a estar apaixonados. Cantamos isto. Alguns dizem que os crentes não mentem, cantam. Cantamos isto, irmãos. Não sabe o que é estar apaixonados? Irmãos, aqui há vários adolescentes, graças a Deus. Adolescentes e jovens. Sabem o quão chato é estar ao pé de alguém que está apaixonado? É ou não é? Uma jovenzinha, um jovenzinho, tudo o que a gente faz vai ter ao namorado. Ou não? Não é? Até se a gente pede um bitoque com o ovo fora do bife, ele diz: é tal e qual o meu namorado. É chato, não é? É ou não é? Mas porquê que fala só daquilo? Porque vive e está apaixonada. O que é que nós falamos? O que é que sai da nossa boca? Quando nós falamos com os outros, qual é o tema? Qual é a primeira coisa que nos vem à mente? Qual é a primeira coisa que sai da nossa boca? É o quê? Será que nós estamos verdadeiramente apaixonados? Precisamos lutar com Deus. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar à paixão, eu quero voltar àquele tempo em que ninguém me parava. Quero voltar àquele tempo em que, se mesmo que eu não jantasse, mas tivesse feito tudo aquilo que eu podia fazer para ti. Aleluia, que feliz que estou. Aleluia. Mas quem está apaixonado nem sequer se lembra de almoçar, não é? E quem está apaixonado por Jesus, se tiver que trocar o almoço por outra coisa, troca. E nós precisamos voltar a isso. Uma igreja apaixonada é uma igreja a ninguém a para. A igreja que nasceu, a primeira igreja, meu Deus, ninguém os parava. E depois, mais tarde, o Senhor diz: olha, volta ao teu primeiro amor. Volta à paixão. Volta àquele tempo em que tudo o que tu dizias era sobre Deus, tudo o que tu falavas era sobre Deus. Até era chato para os outros, mas a paixão é tanta que o tema é sempre o mesmo. Aleluia! Que Deus nos volta a apaixonar por Ele. Nós possamos lutar por Deus. E as mentiras que o diabo coloca na nossa mente, as mentiras que ele te vem dizer e te diz: tu não és capaz, não vai ser possível, isso não vai acontecer, tu não tens essa capacidade. Meus irmãos, vamos lutar com Deus até que Ele nos mude. Jacó tinha crescido com o estigma do mentiroso, com o estigma do enganador, do usurpador. E agora o Senhor diz: eu vou mudar a tua condição. Eu vou mudar aquilo que as pessoas te chamam. Toda a gente te conhece como mentiroso, mas agora vão te conhecer como um príncipe. Meus irmãos, nós possamos lutar com Deus. Irmãos, não vamos deixar isso também para outro dia. O nosso grande problema é quando nós adiamos. Nós achamos: bem, eu amanhã vou começar um tempo novo. Irmão, nós estamos aqui agora. Começa agora. Amém. Começa agora a lutar com Deus, a falar com Deus, a ser honesto com Deus, a dizer a Deus aquilo que está no teu coração, aquilo que te impede de voltares ao tempo da paixão. Aquilo que está a corroer o teu coração, aquilo, talvez algum rótulo que alguém colocou e que alguém diz que não acredita, mas o Senhor, Ele é aquele que transforma todas as coisas. Por isso Deus está aqui hoje para transformar. Hoje podemos ver o Senhor face a face. Podemos ter um momento com Ele face a face. Podemos fazer como fez Jacó e lutar com Deus para que a nossa condição mude. Amém? Podemos ficar de pé? Queria apenas orar, está bem? Aleluia. Queria desafiar a cada um a poder colocar-se diante de Deus aquilo que está a impedir de poder ir mais além.
aquilo que de alguma forma está a ser impedimento para que possa fazer mais um pouco, para que possa até viver uma vida cristã mais saudável, uma vida cristã mais livre. Aquilo que está a impedir, aquilo que não te está a deixar progredir, aquilo que está a servir de estigma, aquilo que está a servir de dificuldade. Hoje Deus está aqui. A palavra de Deus diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele aí está. Então não interessa aquilo que nós sentimos, interessa aquilo que Ele disse. Ele disse que está, Ele está. E se Ele está aqui, nós podemos lutar com Ele até que Ele nos mude, até que Ele nos transforme, até que Ele nos dê uma nova vida. E podemos sair daqui livres, cheios da Sua presença. Aleluia, aleluia. Quero apenas orar. Paizinho de amor, nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos, Deus, porque és Tu que determinas, Pai, aquilo que nós somos e aquilo que nós vamos ser. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque és Tu, Senhor, ó Deus, que nos libertas. És Tu que nos mudas. És Tu, Senhor, ó Deus, que nos fazes, ó Pai, avançar. Deus, nesta manhã, Senhor, queremos lutar, ó Deus. Deus, lutar até que Tu, Senhor, nos transformes. Até que Tu, Pai, coloques em nós, ó Senhor, aquilo que Tu queres, aquilo que Tu desejas para cada um de nós. Que Tu possas renovar em nós os sonhos que Tens para nós. Os sonhos que Tens para cumprir através de cada um, Senhor. Ó Deus, e que possamos, ó Senhor, sair daqui, ó Deus, não com o rótulo que alguém nos colocou, não com o estigma que transportamos há tanto tempo, mas com o nome que Tu tens para nós, com a vitória, Senhor, Tu tens para as nossas vidas, Senhor. Pai querido, faz assim, Senhor, para a Tua glória e para a bênção do Teu povo, no nome de Jesus.